Bom, galera, vamos dar continuidade então aqui aos nossos estudos sobre o romantismo. A gente deu uma analisada nas aulas passadas no romantismo na Europa, ou pelo menos no contexto histórico, político e social da Europa nesse período. Lembrando que o que acontece na Europa começa bem antes do romantismo aqui no Brasil, que só vai ser possível, né, graças aos eventos da Europa, como por exemplo as guerras napoleônicas, que vão fazer a família real vir para o Brasil em 1808. Além disso, né, nós vimos também que a imprensa, né, de Gutenberg revolucionou a forma como as pessoas consumiam esses conteúdos literários na Europa, possibilitando a difusão dos jornais, possibilitando também a difusão dos livros. Então, tudo isso muda o contexto, né, das pessoas lá na Europa. E aqui no Brasil, né, as coisas vão acontecer, mas bem mais lentamente do que na Europa e um pouco mais tardiamente também. Então hoje nós vamos discutir exatamente qual era o contexto histórico aqui no nosso país. Então, vamos lá. Vamos para o contexto histórico do Brasil no período romântico. Primeiro, para que a gente entenda quando começa o romantismo aqui no Brasil, vale lembrar o seu marco inicial e o seu marco final, tá bom? Então, considera-se que o período romântico no Brasil ele se inicia com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães no ano de 1836. Veja que em 1774, na Europa, lá na Alemanha, Goethe publica Os Sofrimentos do Jovem Werther, e isso em 1774, tá certo? Quase um século antes, se a gente for analisar. E no Brasil, a gente só vai ter realmente o início do movimento romântico em 1836, mas temos motivos para isso. Entre eles, aqueles que eu já citei na aula passada sobre a imprensa régia, a censura e tudo mais. E de 1836, ele vai se encerrar em 1881, com a publicação, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que vai inaugurar o realismo no Brasil. Veja que o romantismo ele meio que vai ser um movimento atropelado, de certa forma. Embora na Europa ele dure muito mais tempo, aqui no Brasil ele acontece rapidamente. Mas o seu acontecimento vai provocar um verdadeiro cataclisma aqui no país. Porque o romantismo vai influenciar muito a questão política, social e econômica, do mesmo jeito que também vai ser influenciado, né, pelo desejo de mudança ou de mudanças que a população aqui vai ter. Agora, vale também lembrar o que eu falei na aula passada, que boa parte dos problemas que nós temos hoje, falando socialmente, né, falando politicamente, vem desse período. E são heranças deixadas para a gente. E boa parte das coisas que a gente escuta hoje em dia, bom, não são tão novas assim quanto vocês imaginam. Bom, gente, vamos lá. Como eu disse anteriormente, o desenvolvimento da literatura brasileira propriamente dita, ela aconteceu a partir da vinda da família real para o Brasil. E isso vai modificar drasticamente os costumes que existiam aqui, né? Tudo que a gente tinha, né, era voltado para a questão da produção, para a exploração. O maior mercado de escravos do mundo era no Brasil, praticamente. Então, a gente vivia uma vida muito diferente até a família real chegar aqui. Principalmente porque eles vão ter suas tradições, seus costumes, e isso vai vir com eles aqui para o Brasil. Em parte, isso vai ser extremamente importante, né, para que a gente mudasse, né, a vida social do Brasil. Além do que, vai ser também muito importante para a mudança de pensamento por essas bandas de cá. Então, isso vai causar um forte desenvolvimento artístico e cultural no Brasil, além, né, de deixar a gente mais próximo ali das produções literárias que tinham na Europa, as produções artísticas europeias. Até então havia um delay, um atraso entre o que era produzido aqui no Brasil e o que era produzido na Europa. A partir do romantismo, essa distância vai ficar menor. Isso principalmente pelo fato também do processo de revolução industrial, que vai acelerar a questão da informação, a imprensa também vai fazer isso. Então, tudo vai começando a ficar mais próximo até a questão das distâncias.
Além de tudo isso, ainda também havia uma insatisfação das classes dominantes com o império, e isso vai fazer com que surjam várias tentativas de independência da metrópole, produzindo um sentimento de nacionalismo que culminaria com a Declaração de Independência em 1822 por Dom Pedro I. Que, bom, a gente sabe que não foi exatamente Dom Pedro I que declarou a independência do Brasil, né? Afinal de contas, a situação dele não era muito favorável nesse dia. Mas, continuando, outra coisa que é importante a gente frisar aqui é que existe um aspecto importante a ser tratado nesse período, e esse aspecto diz respeito à relação que existia entre a sociedade e os negros escravos, ou seja, a escravidão no Brasil. Principalmente porque, se a gente for analisar, olha só o que é que Coutinho fala. O Brasil ainda era uma das poucas colônias americanas que sustentava o sistema econômico baseado do trabalho escravo, o que gerou opiniões controversas por parte dos autores daquela época. Nós vamos ter ali um forte sentimento de abolicionismo, principalmente por conta do processo de independência também, principalmente por conta mais tarde da República, mas, acima de tudo, também uma forte pressão econômica do capital externo, principalmente da Inglaterra. Então, via-se que cada vez mais o sistema econômico iria ruir, ele não iria funcionar por muito mais tempo. O Brasil insistiu em ficar com esse sistema econômico por muito tempo. Foi o último país da América, né, a tornar os negros livres, entre aspas. Né? Isso também causa um grande problema para o país e principalmente para os negros, porque essa abolição ela não vai ser uma coisa boazinha, não vai ser feita porque as pessoas tinham pena ou porque achavam que era certo fazer. Como eu falei, vai ser feita por conta da questão da imposição inglesa diante do mercado externo, e o Brasil estava perdendo, né, em vender para a Inglaterra, em vender para outros países por conta dessa pressão. Então, consequentemente, né, foi ali, Princesa Isabel assinou a Lei Áurea e libertou os escravos. Porém, né, essa libertação dos escravos gerou um problema de desigualdade social que existe até hoje no Brasil. Então, olha só. Também temos essas expressões literárias abolicionistas mais evidentes, como as do poeta Gonçalves de Magalhães, que vão estar bem destacadas essas expressões. Outras vão tentar tratar do tema superficialmente, como é o caso de Bernardo de Guimarães, e ainda outros nem vão falar sobre o assunto. Como eu falei também na aula passada, a questão do negacionismo não é nada nova no Brasil. Um fator também determinante é a independência das colônias latino-americanas, que vai impulsionar um sentimento de nacionalidade diretamente refletido pela literatura. A questão do Brasil, né, como nação, ela começa a surgir aqui. As pessoas vão ter um olhar muito diferente para o país pós-família real, principalmente porque o Brasil acaba se tornando a casa da família real, o Brasil acaba se tornando um país um pouco mais desenvolvido por conta disso, e a noção de país, de nação, começa a aflorar. E o desejo de se ter essa liberdade também. E aí a gente vai ter a influência ainda das independências das outras colônias. Os Estados Unidos, em 1776, o Haiti, que foi a primeira, né, colônia do continente americano a se tornar independente, e aí isso também influencia bastante a população e os sentimentos do período. Então, nós vamos também ter a formação dessas literaturas que esteve a cargo de autores que projetavam os ideais de uma nação em crescimento e desenvolvimento e que até hoje são considerados constitutivos da história da nação. Esse sentimento de liberdade, de nacionalização, de pátria propriamente dita, vai ser expresso na literatura. E a partir daqui, os autores vão ter uma preocupação muito maior em produzir uma literatura que fosse, né, que tivesse aí as características do Brasil, que fosse produzida realmente para o Brasil e não algo que fosse copiado ou imitado apenas da Europa. O problema é que esses ideais,
de uma nação, né, que eles vão colocar na literatura, principalmente na primeira geração romântica, são um pouquinho deturpados. Tá? Essa literatura funcional, né, no entanto, e canônica, porque são autores que são intocáveis no contexto da literatura. Eu estou falando aqui de um José de Alencar, de um Machado de Assis, de um Gonçalves Dias, de um Castro Alves. São autores que são inatingíveis, são os cânones da nossa literatura, os autores máximos, certo? Por isso que é considerada uma literatura canônica. Hoje, ela vai ser revista por muitos professores, críticos literários e historiadores, pois apresentam apenas uma visão referente à formação das nações latino-americanas. E não era a visão de união e igualdade. Olha só, essa revisão ela vai ser feita por muitos especialistas relacionados à questão da literatura, principalmente a partir do modernismo. Então, Eduardo Coutinho ele diz o seguinte sobre esse período. Na América Latina, durante o século XIX, o sujeito enunciador do discurso fundador do Estado-nação tomou como base um projeto patriarcal e elitista que excluiu não só a mulher, mas os índios, os negros, analfabetos e, em muitos casos, aqueles que não possuíam nenhum tipo de propriedade. A preocupação dominante era marcar a diferença da nova nação com relação à matriz colonizadora, mas o modelo era óbvia e paradoxalmente a metrópole. Daí a necessidade de forjar-se uma homogeneidade que excluísse todas as diferenças. E qual é o problema disso? O problema é que quando a gente vai ter ali a ideia de uma nação brasileira, a gente vai pegar o modelo de Portugal e aplicar aqui. Só que Portugal não tem índio, Portugal não tinha praticamente mais escravos, para vocês terem noção disso. Portugal teve um processo de institucionalização do Estado totalmente diferente. A sociedade, as questões sociais foram construídas de uma forma completamente diferente. Né? E essa questão, né, vai ser o ponto-chave para os problemas que vão surgir. Porque quando eles aplicam esse modelo, não se fala de escravos, não se fala da questão de submissão das mulheres, não se fala da questão do massacre indígena, não se fala da questão da exclusão social. Então, tudo isso é colocado para debaixo do tapete, coloca-se um modelo de um país perfeito no papel, na literatura, e esquece esses problemas. Isso, é claro, vai ser uma grande característica do romantismo na Europa também, mas no Brasil, como a gente estava vivendo um momento decisivo da nossa história, que praticamente constrói a história do Brasil, é, além de ser uma característica do período, extremamente problemático. Como eu falei lá atrás, quando os negros são libertados, né, no processo da Lei Áurea, da abolição da escravatura, eles são colocados completamente à margem social, são substituídos por mão de obra imigrante, e o que é que acontece com eles? Porque eles não têm emprego, não têm para onde ir. A resposta é simples. Eles vão subir os morros e constituir as favelas. Vão procurar um lugar para viver. E por que nos morros? Porque havia um grande movimento de massacre contra os negros naquele período. Até hoje. Né? E, consequentemente, eles vão morar nos morros, constituir as favelas nos morros, porque eram lugares altos e dali eles podiam observar quem entrava e quem saía, para poder se defender. Essa é a história do Brasil. Essa é a verdadeira história da abolição da escravatura. Não foi porque a princesa Isabel era boazinha e disse, não, vou libertar os negros. Foi uma decisão econômica que contribuiu fortemente para a ruína do Império e, consequentemente, para a proclamação da República, inclusive. Então, isso vai causar uma sensação de estranhamento, vai criar um paradoxo que vai ser observado no período. Ao mesmo tempo em que a gente tem ideias sobre o sentimento de nacionalidade, que vão aflorar ali nos corações dos brasileiros e demais latino-americanos, porque essa questão não acontece só no Brasil, a América Latina inteira tem esse mesmo problema, parte da população permanecia na miséria e ou em situações de escravidão, sem acesso à emancipação e aos direitos humanos básicos.
E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: mudou muita coisa de 1800 para 2010, 2020, 2021? Se a gente for analisar, principalmente depois dessa pandemia, que ainda não acabou, mas principalmente depois do ano passado, quantas pessoas agora estão caminhando para a linha da pobreza novamente porque não tem mais, por exemplo, o auxílio emergencial? Ou porque perderam seus empregos? Por conta da escassez de trabalho, que já era um problema, né, por conta da economia antes, e que depois da pandemia e durante a pandemia ficou ainda pior, certo? Então não é um problema de hoje, é um problema do século XIX. E a gente já está no 21 e não resolveu. Mas, voltando para o contexto do movimento literário, quais eram então aí as principais características do período romântico? Tá certo? Bom, segundo Bradley Beat e Long, ou Beat e Long, que são teóricos britânicos, em cada país o romantismo ele produziu uma nova literatura exuberante com imensas variações entre seus autores. Porém, em todos eles persistem algumas características em comum, como, por exemplo, a opulência e liberdade, a devoção ao individualismo, confiança na bondade da natureza e no homem natural e na fé permanente nas fontes ilimitadas do espírito e da imaginação humanos. Daí a noção de que o romantismo ele foi um movimento gigantesco de fuga da realidade. E por que isso vai acontecer? Porque a Revolução Francesa ela foi um fracasso. Né? Ela foi um fracasso. Por quê? Temos ali a burguesia que apoia essa revolução e diz: nós vamos apoiar os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas para isso a gente precisa derrubar a monarquia. Beleza, vamos lá, derrubamos a monarquia. Quem assume o poder? A burguesia. O que é que a burguesia faz? Exatamente o que a monarquia fazia. E sem mencionar a questão do próprio Império Napoleônico, que foi uma outra surpresa pós-Revolução Francesa. Então, nós temos ali um fracasso propriamente dito em muitos aspectos. Não que a Revolução Francesa não tenha tido seu valor, não que a Revolução Francesa tenha sido importante, ela foi muito importante. Muitas das nossas leis hoje se baseiam nesses ideais da Revolução Francesa. A própria independência do Brasil e de outras colônias aqui na América também foram influenciadas pela Revolução e pelo Iluminismo, porém, a gente tem essa questão. E isso vai causar um sentimento de desamparo na população. As pessoas vão estar perdidas depois de tudo. E aí o que é que acontece? Nós temos ali ainda também uma grande epidemia de tuberculose. Uma grande pandemia, na verdade, de tuberculose. Pandemias não são coisas do século XXI, tá? Muitas outras já aconteceram. E vocês vão perceber o quanto isso vai impactar o processo de produção dessa literatura, principalmente na segunda geração. Então vamos lá, vamos para as características. Primeiro, o romantismo ele vai florescer principalmente em 3 países. Tá? Nós vamos ter ali na Alemanha o estopim, com os sofrimentos de Werther, de Goethe e também as obras de Schlegel. Nós também vamos ter uma proeminência na França, com Madame de Staël e Chateaubriand. E na Inglaterra, Coleridge e Wordsworth vão também ser os autores a difundir o movimento romântico na Inglaterra. Então, nesses países é que a gente vai ter o florescimento e o amadurecimento do processo romântico. Principalmente na segunda geração, a gente vai ter um papel maior da Inglaterra, tá certo? A primeira geração ela começa ali na Alemanha, a Inglaterra ela entra em cena principalmente na segunda geração com Lord Byron, e a França ela vai trazer aqueles ideais românticos da Revolução Francesa para o movimento literário. Então, isso tudo vai acontecer
né, como uma resposta aos modelos pretendidos pelos iluministas, que privilegiavam o racional e o objetivo, em detrimento do emocional e da subjetividade. Lembrem-se que o iluminismo pregava a razão, né, o esclarecimento, a objetividade, tudo era voltado para os campos científicos, para a procura da verdade, né, para tentar analisar as situações, o esclarecimento. E isso colocou de lado o processo sentimental, o processo subjetivo. Consequentemente, as pessoas vão tentar resgatar isso e o romantismo é um movimento que vai ser, né, uma resposta direta a essa questão. Então, houve ainda no período o desenvolvimento da chamada poesia ultrarromântica, dos romances, que também tínhamos as novelas, e dos romances históricos, os grandes romances, tá certo? E aí vale salientar a diferença entre romance, né, e a questão de ser o romance história de amor e o romance, tá certo? O romance gênero textual. Romance e gênero textual não necessariamente vai ter uma história de amor. Já o romance romântico, ele pode estar dentro da construção do romance como gênero. Isso vai ser algo que também surge no período do romantismo. Daí, né, essa questão também. Tanto a prosa quanto a poesia elas foram amplamente difundidas no período, né? Porém, com a ascensão da imprensa, ou a ascensão da imprensa, a burguesia comercial também vai ascender economicamente. Os romances e os periódicos foram ganhando cada vez mais espaço e se popularizaram a ponto de atingir um novo público leitor que até então não tinha acesso à literatura. Então, nós vamos ter aí uma diferença significativa com relação aos padrões poéticos vistos até então no arcadismo, né? E lembram que no período do arcadismo eles eram muito mais semelhantes à estrutura camoniana e eram inspirados nas obras da Grécia e de Homer, que inclusive faz com que o arcadismo também seja conhecido como neoclassicismo, que vai resgatar o clássico, que foi um movimento anterior, né, lá no classicismo. O verso clássico, no caso aqui, ele vai dar espaço ao verso livre, que não vai ter métrica. Eu não vou mais metrificar os versos. Além disso, eu também vou ter o verso branco, que não vai ter rima, tá certo? E isso vai permitir uma liberdade muito grande de expressão e expressividade. Os poetas, eles vão ser simples e diretos, tá? Profundos em suas expressões, mas eles vão ser simples e diretos. E isso vai possibilitar essa maior liberdade de criação do poeta romântico, que vai ser agora livre para expressar a sua individualidade, que também é uma característica desse período. Então, os temas principais da poesia romântica vão girar em torno do sentimento, da nacionalidade, tá certo? Que vão surgir a partir do novo contexto histórico e cultural. Tudo vai se voltar muito para essa questão de sentimentos que vão ser muito exacerbados e a questão da nacionalidade. E atentem para essas duas características, porque isso vai gerar uma problemática na Europa também. Sem mencionar os conflitos que vão haver entre os países, mas essa questão de nacionalização, nacionalismo, esses sentimentos exacerbados em relação ao país vão levar à competição entre os países europeus para definir qual era o melhor, mais poderoso e tudo mais. E isso aí é o que vai levar à Primeira Guerra Mundial. Então, olha só, a gente está aqui em 1770 e pouquinhos, 74, 76, e lá na frente, 1918, 1919, 1914, mais exatamente, né, começa a Primeira Guerra Mundial. E vejam como coisas de 200 anos antes influenciam lá na frente. Então, a nova pátria, com a declaração da independência, manifestava-se através da exaltação da natureza do país, no retorno ao passado histórico e na criação dos heróis nacionais. O Brasil estava começando a dar os primeiros passos, tá certo? Então,
nós vamos ter aí uma hipervalorização dos sentimentos, das emoções pessoais, angústias, tristezas, paixões, felicidades, tudo é muito intenso. São questões que vão ser levadas ao extremo do extremo. E isso tudo, né, também é uma característica desse movimento que pressupunha uma olhada para o interior do artista e de suas emoções, em detrimento do racional e do objetivo, que eram questões iluministas. Além disso, nós também vamos ter um sentimentalismo exagerado, e isso vai estar refletido nos enredos, que em sua maioria consistem em histórias de amor, ou quando não temos o amor como tema principal, essas histórias em que o amor e a paixão estão presentes ali. Tem sempre com finais felizes, mas a grande maioria tinha esse final feliz. A regra do final feliz, ela surge, né, nesse período, para ser mais exato. A individualidade como refúgio também vai ser uma questão muito tratada nas obras. Ela proporciona também a evasão para mundos distantes como forma de escapar da realidade. O movimento romântico é uma grande fuga da realidade. A gente tem ali o surgimento, por exemplo, da ficção fantástica, o surgimento da ficção científica nesse período. A gente tem ali o surgimento, por exemplo, de Frankenstein, de Mary Shelley, que vai ser um dos romances góticos, e esse romance, essa história dá origem ao que a gente chama hoje de ficção científica. Essa característica está associada principalmente aos autores da chamada geração mal do século, autores que eram acometidos pela tuberculose, a doença considerada o mal do século XIX, que almejava uma vida de prazeres em países e territórios distantes para escapar à dor e à morte, embora a morte fosse o grande desejo de boa parte deles. Então nós temos aí a segunda geração romântica, a geração mal do século, a geração dos poetas malditos, a geração dos poetas e escritores góticos, do sombrio. É uma geração muito perturbada, uma geração muito complexa também, né, em questão de sentimentos, mas extremamente genial na produção da arte literária. Outra questão que vem à tona é o culto à natureza, que vai ganhar traços diferenciados no romantismo. Lá no Arcadismo a gente tinha uma exaltação da natureza, mas não como a gente vai ver a partir de agora, porque ela vai passar a funcionar não apenas como um pano de fundo para as histórias, mas também passa a exercer um profundo fascínio pelos artistas. A natureza ela passa também a agir sobre a personagem. Ela passa a agir sobre a questão dos sentimentos, ela passa inclusive a expressar esses sentimentos. Além disso, a natureza passa a entrar em contato com o eu romântico, refletindo os estados de espírito e sentimentos dessas personagens. Então, se a personagem aparecia triste, provavelmente estaria chovendo. Se ela estivesse feliz, seria um dia de sol. Essas vão ser as principais características dos romances góticos que vão surgir ali no final do século XVII e serem desenvolvidos durante todo o século XIX. Então, a natureza ela tem um papel muitas vezes hostil e ameaçador na trama, responsável por momentos de tensão. Vai ser assim O Médico e o Monstro, vai ser assim na Ilha do Tesouro, vai ser assim em Frankenstein, em Drácula. Então, todos esses romances que vocês já conhecem hoje vêm do período do romantismo. Com o passar do tempo, essa natureza transformou-se numa espécie de clichê para as histórias de terror na forma de cenários assustadores, como a noite, a névoa, os pântanos, neve, árvores retorcidas. São características que até hoje a gente adota para contar histórias de terror, sejam essas histórias escritas, sejam essas histórias cinematográficas. O cinema ele é um mestre em tomar essas características e expressar para a gente e causar esse efeito. Existem também alguns conceitos importantes que vocês têm que lembrar em relação a esse período, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, a gente está tratando aqui de subjetivismo e individualismo.
tá certo? O sentimento é muito importante, mas o sentimento individual é ainda maior, muito mais importante. Então, ó, a glorificação do que é particular e íntimo dos sentimentos. Segundo o professor Sérgio Gonzaga, em seu livro Manual de Literatura Brasileira, tá certo? Ele diz que, com frequência, o destino da grandeza individual é a maldição, ou seja, o distanciamento pessoal da vida em sociedade através da solidão voluntária, da orgia, da ofensa aos valores comuns, da recusa em aceitar os princípios da comunidade. Isto ocorre em um segundo momento, quando os artistas se dão conta da impossibilidade de uma nova experiência napoleônica e da mediocridade da burguesia pós-revolucionária voltada apenas para a acumulação de capital. Esse segundo momento seria ali a segunda geração romântica, que é a geração totalmente decepcionada com essa sociedade, a geração que busca uma fuga da realidade, que idealiza essa sociedade e se decepciona com esse ideal porque ele é inatingível. Daí essa questão do subjetivismo. E o individual, essa questão de se voltar para dentro, né, de si. É uma questão de um autoconhecimento também que aparece ali. O individualismo, ele também é muito importante nesse período. Bom, gente, nós temos aqui o patriarcalismo, que vai ser uma questão que não é nova, né, na sociedade. A gente teve uma Idade Média conturbada, né, com um processo de condicionamento, principalmente da mulher, diante da Inquisição. Se a gente for analisar, na Idade Média, a mulher era culpada de todas as mazelas da humanidade, porque ela era o agente do demônio e tinha que ser morta. Essa era a visão. Se você pegar todo esse processo histórico, você vai ver e vai perceber isso. E a caça às bruxas, ela não acaba com o fim da Idade Média, tá certo? Ela não acaba com o fim da Idade Média. Inclusive, ela se intensifica após, principalmente em sociedades mais conservadoras. A gente vai ter casos até o início do século XVIII, XIX, se a gente for analisar. Olhem, por exemplo, para os Estados Unidos, lá em Salem, o que foi que aconteceu. Então, olha só. Esse século XIX ele vai ser conhecido por refletir em sua literatura canônica uma sociedade conservadora e patriarcalista. Essa sociedade ela vai ser, né, centrada num modelo específico de família, que seria homem, mulher e filhos, e esse núcleo dessa sociedade vai ser o pai. O poder vai estar centrado na figura do pai. E ali as mães solteiras não vão ter vez, elas vão ser completamente mal vistas pela sociedade. A questão do homossexualismo também vai ser mal visto por essa sociedade. A questão da mulher que é independente de si, que não quer casar, quer seguir na vida, quer fazer alguma coisa mais importante, que ela julga ser mais importante, também vai ser mal vista por essa sociedade. Então são pessoas que vão estar à margem dela, né? E consequentemente, né, não fazem parte desse contexto, desse movimento literário. Embora, se a gente for analisar, quem era Lord Byron, quem era Mary Shelley, quem eram esses principais autores, eram todos considerados párias, se a gente for analisar pela sociedade que se considerava de bem. E aí, de novo, essa expressão, cidadão de bem, né? Esse cidadão de bem tinha uma visão muito restrita. E tudo que estivesse fora dessa visão era considerado errado, o que não mudou em mais de 200 anos. Tá certo? Isso não mudou. Isso continua em voga. Tá certo? Então, no Brasil, esse modelo de sociedade ele sempre existiu, ele sempre esteve presente desde o início da colonização. No romantismo, que vai ser uma explicitação desse modelo, pois ele fazia parte do projeto nacional desde o início, certo? Desde o século XIX, e isto aparecia na literatura como reflexo da ideologia dominante e para estabelecer os costumes esperados na sociedade destinados principalmente às mulheres. De novo, a mulher não tinha voz, a mulher não tinha vez, ela servia para a procriação, para cuidar da casa, dos filhos e do marido. Ponto final e acabou. Esse era o papel social da mulher. E a mulher aceitava esse papel porque ela tinha sido condicionada durante séculos de Idade Média.
Só que, como eu falei para vocês também, é nesse período que surge a imprensa, é nesse período que a gente tem a difusão dos livros, e a mulher que ficava em casa, a mulher burguesa ficava em casa, tinha acesso a isso, teve acesso ao conhecimento, e isso vai ser muito importante para o surgimento dos movimentos pelos direitos das mulheres mais à frente. Então, com o advento do realismo, né, que vai ser um movimento literário depois do romantismo, muitos autores vão dedicar-se a criticar esse modelo e a retratar de uma forma bem realista as mazelas que se encontravam por trás da família burguesa, como, por exemplo, a submissão das mulheres, a violência praticada contra as esposas e as filhas e a própria condição dessas personagens, que eram praticamente moedas de troca e a fim de garantir a situação financeira das famílias. No romantismo, e vocês vão ver isso nos romances, a mulher era uma moeda de troca. A família estava mal financeiramente e tinha que arrumar um casamento para ter um dote ali e recuperar, né, a dignidade daquela família diante da sociedade. Né? Recuperar o capital que tinha sido perdido. Era praticamente para isso que a mulher servia. Né? E no realismo a gente vai ter uma crítica profunda a isso. Já no romantismo, de certa forma, a gente já tem uma crítica já a essa questão. José de Alencar vai fazer algumas críticas bem diretas com relação a esse modelo, porém não com tanta ênfase, não com tantos detalhes, como, por exemplo, no realismo a gente tem o surgimento dos romances de decadência, que vão focar na decadência dessas famílias burguesas, expressando a realidade dessas famílias que não era expressa na literatura romântica. Temos também uma questão de eurocentrismo. O que seria o eurocentrismo? Seria a centralização do poder na Europa. Hoje, o eixo político, econômico e social do mundo é os Estados Unidos, mas isso só vai acontecer pós Segunda Guerra Mundial. Né? Durante boa parte, né, até a Primeira Guerra Mundial, propriamente dita, o eixo econômico, social, político e cultural do mundo era a Europa. Né? Após a Primeira Guerra, que a Europa entrou num declínio profundo, né? Os Estados Unidos começou a assumir um papel maior e se consolidou após a Segunda Guerra Mundial, até o presente momento. Porém, né, a gente também hoje está vendo uma mudança desse eixo político, econômico, cultural também, que move-se da América para a Ásia. Os países asiáticos estão começando a tomar esse título dos Estados Unidos. Daí, por exemplo, a guerra econômica entre Estados Unidos e China. Né? Mas, no período romântico, a gente tinha essa questão do eurocentrismo, dessa centralização de poderes ali na Europa. Então, com a expansão mercantilista, a Europa se transformou na grande potência mundial, expandindo seus mercados para além do continente, espalhando sua visão de mundo e acreditando na soberania dos países e no modo de pensar europeu. Né? Inclusive, são esses os valores que ainda guiam a Europa. A União Europeia ela surge a partir desses ideais. E aí, as consequências causadas por esse choque cultural dos europeus com outras sociedades, principalmente se a gente for analisar com as asiáticas e as americanas, as africanas também, criou uma série de estereótipos a respeito desses povos, que vão ser considerados bárbaros, selvagens. Daí a questão da imposição religiosa, por exemplo, e a ideia de que o pensamento europeu seria civilizatório moldou as colônias. E que foi refletida também através da história, principalmente na literatura do século XIX. O nacionalismo, que eu já falei para vocês, também é uma dessas características. Com o desenvolvimento de uma burguesia mercantil, os reinos europeus foram se dissolvendo e desenvolvendo inicialmente uma ideia de organização política e cultural autônoma. Daí, por exemplo, a questão da república, da democracia, o parlamento, né, o sistema de ministros, que hoje a gente tem na Inglaterra, se eu não me engano, temos também na França e na Itália. E algumas são monarquias parlamentaristas ainda, como o caso da Inglaterra, ou repúblicas parlamentaristas, como o caso da França.
Nas colônias, o sentimento de nacionalidade surgiu com a reação à política mercantil, restritiva das metrópoles e do desejo de liberdade econômica e política. E no Brasil, os escritores produziram obras importantes motivadas pelo ideal nacionalista, no sentido de delinear uma literatura que fosse considerada brasileira e não mais submissa à sua colônia, ou, no caso, à sua metrópole.